Bom dia a você que estuda, a você que quer estudar para aprender, a todos. Bom dia a todos. Bom dia a quem já está inscrito no canal Já Estúdio, Sala de Aula. Muito obrigado por você ter feito sua inscrição. Quero aqui pedir a vocês para compartilhar sempre com seus contatos o canal Já Estúdio Sala de Aula, porque nem todos ainda estão sabendo, né, que há esse canal. Por isso estamos divulgando cada vez mais. Estamos apenas em mais um mês, né, terminando aqui nessa outra semana. Vamos hoje dar início a mais um assunto de geografia. Esse assunto que não é apenas geografia física, mas é uma geografia particular do que acontece com a humanidade, né? Envolve a economia. Então, a geografia econômica é uma especialidade da geografia e é nessa área que nós vamos estudar hoje e vamos também publicar aqui no YouTube outras aulas sobre geografia econômica. Vamos hoje estudar o setor primário, economia do setor primário. Então vamos dar início. A capacidade do ser humano de desenvolver o trabalho é bem nítido e isso modifica e interfere nas relações sociais. Interessante isso, né? A capacidade do homem de desenvolver trabalho interfere nas relações sociais. Muitos chegam a dizer, por isso que existe, né, uma desigualdade social. Mas será que é por conta apenas disso mesmo? Então precisamos entender essas relações sociais, né, que existem entre o humano com relação à economia que é produzida pela capacidade do homem. Então, as atividades econômicas desenvolvidas pelos seres humanos costumam ser agrupadas em três setores da economia. Quais são os três setores da economia? Você vê que há uma organização, o setor primário da economia, que é o que nós estamos estudando, é, na verdade, a produção extrativa ou extrativista e a produção agrícola, que envolve da agricultura, da pecuária. Já o setor secundário a gente vai estudar num outro momento, não hoje, que envolve a produção industrial, a indústria, ou a construção civil, que também está vinculada ao setor secundário da economia, construção civil e indústria. Já o setor terciário é o comércio e a prestação de serviços. O setor terciário é o comércio e a prestação de serviços. Vamos agora passar então para a classificação do setor primário, que é, na verdade, uma classificação dirigida à produção extrativista e agrícola. A produção primária de origem extrativista econômica desenvolvida pelos seres humanos antecede, olha só, antecede as atividades vinculadas ao setor da produção agrícola, bem como da pecuária. Então, muitos aqui não sabiam, né, que a produção extrativista antecede a agricultura, mas é verdade, o homem começou primeiro com a extração de minérios, né, e assim por diante. Depois que houve uma produção em larga escala para a agricultura, na civilização do Egito, egípcia, lá no Egito, obviamente, começou então a produção agrícola. Mas antes mesmo da produção da agricultura, pecuária no Egito, já havia, né, a classificação das atividades econômicas extrativista. Em que consiste essa produção de extração dos minérios, né? Das extrações dos minérios. Então, consiste na retirada desses recursos. Pode ser recursos vegetais na natureza e recursos minerais que os seres humanos retiram. Um exemplo é a madeira, né? A extração da madeira é uma extração bem forte nos dias de hoje, principalmente para a matéria-prima de produção de móveis na indústria madeireira,
para se produzir móveis e também na construção civil, para a construção de pontes, construções de casas e assim por diante. Então, a extração de madeira é uma atividade extrativa vegetal que retira-se da natureza, faz parte do setor primário dessa economia. Infelizmente, o que acontece? Está ocorrendo a exploração indiscriminada. Indiscriminada, é bom salientar que a produção indiscriminada da madeira causa muitos desastres, inclusive na floresta amazônica, viu? A floresta amazônica, ano por ano, vem ocorrendo isso. E isso prejudica seriamente toda a natureza. Outra atividade do homem na capacidade de trabalhar, que altera até as relações da natureza e sociais, é a atividade extrativa animal. Consiste na coleta de recursos animais na natureza. Quem aqui não já viu comercializando animais selvagens retirados da floresta? Por exemplo, araras, onças e assim por diante, para comercializar a venda de pelo de animais e até mesmo para o turismo, né? Muitos fazem isso. Então, não é uma condenação aqui da prática do trabalho, não, mas a informação por detrás do que acontece. E isso causa grandes danos para a natureza, para a humanidade em geral. Entre as atividades que apresentam a maior projeção no mundo é a pesca. A pesca, também predatória, é muito forte. No Brasil, por exemplo, várias comunidades vivem junto às margens dos rios, junto às margens do oceano, para a produção de pesca. Quando se trata de consumo familiar, para sobreviver, é uma coisa, mas quando se trata em pescaria, em massa, aí é muito mais complexo e realmente se trata de um desenvolvimento de uma atividade que o ser humano vem projetando para o mundo. No Rio Amazonas, aqui no Brasil, pode-se citar o exemplo do peixe, né, chamado tucunaré, que é bem famoso, que é bem usado na culinária da região norte do Brasil. Também o Rio São Francisco, no Nordeste. Há uma forte influência do peixe, por exemplo, o surubim, que também é bem comercializado para a culinária da região. No mar, por exemplo, no Oceano Atlântico, os pescadores vivem pescando para a renda da sua família, mas para em produção, né, em massa, né, em grande quantidade da população, temos a sardinha, né, que é bem pescada, a tainha, a merluza, o próprio peixe pescado, né, e o camarão, né, a lagosta e assim por diante. Mais uma vez é importante salientar aqui e dizer para vocês que quando os recursos da natureza são explorados de forma inadequada, de forma predatória, porque o ser humano é um predador nato, e isso causa séria preocupação, né, com respeito à sustentabilidade, com respeito à preservação, tende a entrar num ritmo de exaustão. E muitos deles podem desaparecer. Muitas das espécies desses animais que acabamos de citar podem desaparecer, além de causar danos também ao meio ambiente. Então temos que haver um controle, né? uma organização, um controle, ordem para tudo isso aí. Na atividade extrativa mineral, consiste na coleta de minérios. Nós falamos um pouco aqui no começo sobre a extração de minérios disponíveis na natureza. Faz parte dessa
primeira característica do trabalho humano, que é a produção primária, que envolve a agricultura, a pecuária, envolve a extração extrativista, a extração mineral, que nós estamos estudando agora. Por exemplo, classifica-se minérios. O minério de ferro é encontrado na hematita, é um mineral que é um minério de ferro. A bauxita, que também é um minério de alumínio, e a cassiterita, que é um minério de estanho. São exemplos de minérios retirados disponíveis na natureza. Para quê? Professor, para a economia da população, para o trabalho. É a capacidade do ser humano de extrair da natureza para a produção de uma atividade econômica. Há uma diferença de retirar para produzir economicamente em pequena escala e larga escala. Porque no mundo moderno, atual, está relacionado com o uso e a forma que é usada dessa matéria-prima na produção industrial, que é a produção da economia secundária que vamos estudar mais para frente aqui no Já Estudo Sala de Aula. A produção de economia secundária é vinculada à indústria e à construção civil. Então, quando se extrai mineral, é exatamente para esse tipo de mercado, de negócio. Então, a matéria-prima industrial, como o aço e o alumínio, ou na forma derivada para automóveis e aviões, helicópteros, se usa-se também minério de ferro para outras atividades, como na construção civil. E no Brasil isso é bem usado. O Brasil se consome bastante para a construção civil. Uma dos maiores reservas do mundo de ferro está aqui no Brasil. O Brasil é o país que tem uma das maiores reservas do mundo. Inclusive, o minério é aplicado principalmente, né, em produtos tipo eletrodomésticos, nos automóveis, nas indústrias automobilísticas e também na construção civil. Só a termo de curiosidade, uma empresa que é bem conhecida mundialmente, uma multinacional, é a Companhia do Vale do Rio Doce, originária aqui mesmo do nosso país. Inclusive tem esse nome Vale do Rio Doce porque fica no Vale do Rio Doce, né, no estado de Minas Gerais. É uma das maiores empresas mineradoras do mundo. Inclusive, recentemente teve aqueles problemas, né, com a natureza, no caso da barragem de Brumadinho, assim por diante, né? E a gente viu aquela tragédia toda. Muito bem, pessoal, essa foi a aula de hoje, a primeira parte, se tratando de economia, geografia econômica, a primeira produção, né, que nós estamos estudando aqui de economia é a primeira atividade econômica do ser humano. O setor primário está vinculado à agricultura, à extração de minério, à produção extrativista, à produção animal, né? Então temos que estudar mais aí. Aí fica o conselho, um incentivo meu para vocês darem prosseguimento nas pesquisas. Lembrando que haverá uma aula só de atividades para a geografia econômica, né, para vocês, tá bom? De todas as idades. Quero aqui prestar meu agradecimento a todos que estão assistindo às aulas, né, durante essa pandemia, né? Falando sobre a pandemia, continue se cuidando, usando máscara o tempo todo ao sair de casa, ao ir para o trabalho, seja no setor primário, seja no setor secundário ou no setor terciário, viu? Também use álcool e gel, sabão para lavar as mãos. Cuide da higiene. Quanto mais vocês se cuidarem, mais evitaremos as mortes que já passam dos 500 mil, né, de brasileiros que perderam a vida por conta desse vírus inimigo invisível, né, que ainda não temos a cura.
A vacina é importante, que faz parte do tratamento. Estou aqui mesmo desabafando, usando esse momento dessa aula para dizer isso, né? Para vocês. E nós ficamos aqui para dizer o que vai ser dito na próxima aula. Ainda se tratando do setor primário, vamos ver na próxima aula fontes de energia, o gás natural, as fontes alternativas de combustíveis fósseis, também o biodiesel e a produção de energia elétrica. Tudo isso vamos preparar com todo o esforço aqui, com empenho, com dedicação, com todos os recursos que nós possuímos aqui para vocês continuarem dando seu like, deixando seu comentário, compartilhando o canal para que mais pessoas venham a estudar, que é muito importante, aqui no GeoEstudo Sala de Aula, somente no YouTube. Um abraço do professor Ismael, fica com Deus.